Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, mais de Jesus eu quero ver, mais do seu grande amor obter. Quero ter sua compaixão, sua pureza e mansidão. Mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Jesus, mais de Jesus, compreender, quero a Jesus obedecer, sempre bem perto dele andar, seu grande amor manifestar. Nós de Jesus saudades, nós de Jesus Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Nós de Jesus saudades, nós de Jesus Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. mais de Jesus eu quero ser, quero por Ele aqui viver, quero a sua voz ouvir, quero em seus passos prosseguir. Mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Oh, mais de Jesus Cristo, mais de Jesus Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, caros irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana, especialmente os nossos amigos e alunos que estão acompanhando os estudos da Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, que trata da unidade da igreja, do serviço cristão e do crescimento da igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse trecho da Carta de Paulo, no seu capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 16, que vamos ler já em seguida.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcias que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, Tu que estás nos céus e estás conosco também através do Espírito Santo, que nos acompanha, nos ilumina, nos ajuda, nos fortalece e dá, Senhor Deus, a direção do caminho que devemos seguir. Senhor, nesse momento, Tua igreja reunida em escola bíblica dominical para estudar a Tua palavra, trechos daquela carta escrita pelo apóstolo Paulo, um trecho maravilhoso que vem calar em nossos corações para edificar a Tua igreja. Nós agradecemos, ó Pai, essa oportunidade. E agora te pedimos, ó Pai, que Tu nos orientes, nos ilumine e também faça com que esse estudo que vamos fazer possa servir para a nossa edificação pessoal, mas também para a edificação do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Ó Pai, nós nos lembramos nesse instante que muitos estão doentes, Senhor Deus, tanto na fé como também no corpo, ó Pai. Estão justamente vitimados por esse vírus, Senhor, que avança sobre todo o mundo, sobre todo o globo terrestre. Mas também chegou aqui no Brasil, chegou ao nosso estado, à nossa cidade, e tem, Senhor Deus, prejudicado tantas famílias. Alguns já até se recuperaram, ó Pai. Outros ainda estão hospitalizados. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Afasta, Senhor Deus, as consequências tão difíceis que temos enfrentado, ó Pai, dessa doença terrível que está nos atingindo agora. Senhor, visita cada lar, visita cada pessoa, Senhor Deus, para que possamos confiadamente vermos, Senhor, a Tua ação poderosa em todas as famílias, que não somente da Tua igreja, mas as famílias paulistanas, paulistas, brasileiras, mundiais, Senhor Deus, que estão enfrentando esse problema. Vem com a Tua compaixão, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, afastar. Vem, Senhor Deus, dissipar esse vírus tão perigoso. Faça com que o resultado daqueles que já estão tomando as vacinas, ó Pai, seja visto nas famílias, nas pessoas e no corpo de cada um. Ó Pai, restaura, Senhor, a saúde do Teu povo, a saúde dos brasileiros, a saúde desses que estão sendo vítimas em todo o mundo. Abençoa cada um de nós, Senhor, neste momento, ó Pai. Também abençoa, ó Pai, a Tua igreja, para que através dessas lições que estamos aprendendo da Tua palavra, possamos crescer em graça para contigo e para com os homens e para com a nossa sociedade. Nós te pedimos, nós imploramos, nesse momento, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que é aquele quem morreu por nós,
para nos salvar. Amém e amém. Estivemos estudando domingo passado sobre os dons e sobre a natureza dos dons e também a finalidade pela qual Jesus deu os dons para cada um aqui na igreja, no corpo de Cristo. E há uma diversidade e nesse texto que estudamos domingo passado, nós enumeramos aí 5 dons. Na verdade, sabemos que existem muito mais do que 5 dons. E você poderia até pensar que você pode ter um dom apenas e isso seria insignificante na igreja. Não. Apenas um dom que tivermos e desenvolvermos pode proporcionar muito crescimento na causa de Cristo e no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Hoje estudamos a partir do capítulo 4, versículos 11 a 16, além da diversidade dos dons que acabamos de ler, nesse texto ele trata da maturidade cristã. Nenhum pai gostaria que seu filho ficasse eternamente com 2, 3, 4, 5 anos. Uma criança é tão linda, bonita, correndo dentro de casa, nos surpreendendo, mas nenhum pai deseja que o seu filho continue daquele tamanho. Quer que ele cresça, desenvolva, tanto na estatura, como na sua mente, na sua capacidade, na sua inteligência, no seu aprendizado. Por isso que o pai ele se esforça para que o filho vá desenvolvendo o seu talento. Aliás, como Jesus cresceu. Jesus crescia em graça, em estatura e sabedoria para com Deus e os homens. E esse crescimento de Jesus é o que se dá também com o crescimento cristão. E o crescimento individual, ele proporciona o crescimento da igreja como todo. Por isso que nós estamos estudando a unidade cristã. A unidade cristã, ela depende do crescimento individual de cada membro do corpo de Cristo. E fica isso bem claro nesse texto que nós lemos. Fica bem claro. Porque Paulo está dizendo aqui que cheguemos à unidade, isto é, a pluralidade cristã de todos os membros da igreja e de todos os membros do corpo de Cristo. Essa pluralidade visa a unidade como um corpo. E é isso que nós vamos pensar nessa manhã. Nossa lição hoje, e nesses versículos 13 a 16, ele procura mostrar para nós que nós devemos chegar a uma maturidade cristã. Nenhum pai deseja que o filho permaneça do mesmo jeito que nasceu. Pequeno, uma criança lindinha, bonitinha, com 2, 3, 4 anos, fazendo suas peraltices em casa. O pai quer que essa criança desenvolva na estatura, no tamanho, que vá desenvolvendo seus músculos, desenvolvendo o seu corpo e também a sua mente. Mas é isso mesmo que Deus espera da sua igreja e espera de cada membro da igreja, que ele vá crescendo, desenvolvendo, tendo musculatura, tendo uma estatura, que a igreja vá se fortalecendo. O objetivo é esse. O objetivo é esse. E uma das formas de crescimento, ou que pode promover o crescimento, é o desenvolvimento dos dons, daqueles 5 dons que foram citados na aula passada. Tanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aliás, evangelistas, alguém comentou comigo que não tem uma capacidade, um dom, essa pessoa não percebe que tem um dom de evangelizar ou do evangelismo pessoal.
mas mesmo não tendo esse dom, ou acreditando que não tem esse dom para desenvolver, essa pessoa tem desenvolvido um trabalho enviando mensagens gravadas para pessoas que vão ser atingidas com essa mensagem. Textos bíblicos, comentários bíblicos, isso pode ser hoje uma forma de evangelização, porque hoje o contato pessoal é até muito difícil. Até a igreja não consegue se reunir hoje em função da proibição de ajuntamento. Mas essa pessoa tem desenvolvido esse talento mandando mensagens. Então, dessa forma, a igreja vai desenvolver. Apóstolos hoje são despertados para um trabalho fora da sua pátria, inclusive como missionários. Profetas que estão profetizando mesmo, isto é, proferindo a mensagem de Cristo, estão fazendo com que a igreja cresça e vá amadurecendo, como Paulo aqui sugere nesse texto. Esse texto de Paulo, nesses versículos de 13 a 16, ele fala do conhecimento de Cristo. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus. Jesus foi aquele empreendedor que começou a sua igreja com 12 apóstolos, há 2000 anos atrás, e cresceu de tal maneira, desenvolveu de tal maneira, que é o exemplo para nós em tudo. Então, esse conhecimento de Jesus, nós precisamos aprimorar cada vez mais, para chegarmos à estatura dele, para chegarmos à estatura espiritual. Ele convocou aqueles 12 e hoje está convocando cada vez mais empreendedores do seu reino para desenvolver através dos seus talentos e essa igreja manter a sua unidade, crescer no serviço e crescer em maturidade também. Essa maturidade espiritual, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Jesus. Por isso que nós dizemos que Deus, como Pai, olhando para nós, filhos dele, ele não quer que nós sejamos meninos eternamente. Não quer que nós sejamos meninos sem uma mentalidade madura, sem um conhecimento cada vez maior dele e de seu Filho. Isso vem através do Espírito Santo que habita em nós, que nós precisamos dele diariamente para cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, da sua palavra, termos contato com ela e aprender através da sua palavra, como uma unidade e ter cada vez mais um crescimento espiritual para chegarmos a essa maturidade que é a varão perfeito, a estatura perfeita de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, esse é o alvo da igreja. Isso que a igreja cada vez mais está procurando, que os seus membros possam crescer, possam desenvolver, possam obter conhecimento cada vez maior de Jesus Cristo. Dia a dia, crescendo cada vez mais. A igreja, está claro, portanto, que a maturidade cristã vai depender de um conhecimento cada vez mais profundo de Jesus. Esse seria, vamos dizer, o primeiro aspecto de que nós, ou a igreja, demonstra que está crescendo, está se tornando madura, está desenvolvendo. Mas o outro aspecto se trata bem da estabilidade espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Para ter maturidade, ou a consequência da maturidade, é uma estabilidade
espiritual, ou uma estabilidade na fé que nós professamos. Por isso que Paulo enfatiza aqui, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Há muitas novidades por aí no campo espiritual, ou vamos até dizer no meio das igrejas ou denominações evangélicas. Aí há muitos cristãos embarcando nessas novidades. A Bíblia continua a mesma, séculos e por séculos. E nós temos como base da nossa fé a palavra de Deus. Então, tudo que aparece de novidade, nós temos que conferir com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não podemos ir atrás de novidades ou coisas novas que estão aparecendo e inventando e entrando aí nas igrejas. Muitas são doutrinas diferentes, outras são até mesmo invencionices. Isso aconteceu também lá na igreja de Éfeso. Quando a igreja de Éfeso estava desenvolvendo, os judeus inventaram que era preciso circuncidar os gentios e deveriam seguir as leis mosaicas e esqueciam que Jesus tinha derramado sangue para salvar a todos, que já tinha rasgado o véu do templo, que já podia ir direto a Deus através de Jesus e o Pai iria atender as orações. Então, essas coisas todas e muitas outras, essas novidades aí, podem ser combatidas pela igreja, pelos pastores, pelos mestres, até mesmo pelos evangelistas e apóstolos, que são aqueles que foram constituídos por Jesus, para mostrar a verdade bíblica. E nós vamos ter estabilidade espiritual para crescer, vamos ser vitaminados pela palavra de Deus para termos uma maturidade espiritual e podermos enfrentar as ciladas que estão por aí. O aperfeiçoamento dos cristãos ou da igreja, ele depende muito da estabilidade espiritual. Por quê? Se nós ficarmos dando ouvidos a falsas doutrinas, a igreja enfraquece. A igreja não cria musculatura para enfrentar cada um individualmente no seu dia a dia, porque falsa doutrina está por aí. E alguém já disse que a falsa doutrina é como chiclete. Ele tem um sabor inicialmente, mas depois vira uma borracha. E às vezes, virando borracha, alguém vai querer substituir por outra falsa doutrina ou outro chiclete. Isso vem através daqueles que querem pescar em aquário. Abordam os cristãos para tentar dissuadir com suas interpretações falsas da Bíblia. E é muito fácil o cristão que não está firme na fé, que não está crescendo no conhecimento e na fé, uma só fé, que não tem isso no seu coração e não confere com a palavra, muito fácil ser levado por falsas doutrinas. Como Paulo disse, verdadeiros meninos são aqueles que são inocentes e acreditam em todas as coisas. É fácil você enganar uma criança, mas essa maturidade cristã, ela envolve também aquilo que Paulo diz assim: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia estão enganando fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor. Existe muita verdade sem amor, e isso é violência. Isso é uma violência que nós podemos dizer que é brutalidade até. Alguém ter a verdade na sua boca, nos seus lábios, mas não tem amor. Mas também
o amor sem verdade, ele é hipocrisia. Porque a pessoa pode dizer que ama o seu irmão, mas lá dentro, na verdade, ele não está amando. Por isso que o nosso apóstolo disse assim, não ameis, o João, né? Não ameis só de palavras. Não ameis só de palavras, mas demonstrai o amor através de atos. Por isso, Paulo aqui está dizendo a verdade em amor, e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Mais uma vez ele menciona aqui Jesus. Paulo é fantástico, ele faz essa observação aqui, colocando novamente Jesus em evidência. E agora como cabeça, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Por quê? Porque ele compara a igreja a um corpo, falando dos membros ajustados e tal, e que ele diz que cabeça desse corpo é Cristo. Ora, uma cabeça tem mente. Então, quando ele fala de crescermos em tudo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Ter a mente em mente, em outras palavras. Por quê? Se ele, lá anteriormente, ele fala conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo, ele aqui fala que a cabeça do corpo é Cristo, e o autor dessa igreja é Cristo, em tudo é Cristo. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo, ter o conhecimento de Cristo. É uma coisa, é quase que consequência uma da outra, é causa e efeito, como eu costumo dizer. Então, se nós temos o conhecimento de Cristo, nós vamos crescer, porque nós vamos agir como a mente de Cristo, para chegar próximo da estatura de Cristo, do tamanho de Cristo, da feição de Cristo. Eu acho que Paulo está certo. Paulo está certo, porque se nós crescermos em graça e conhecimento de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e é o comando, a cabeça é o comando, dá ordens, e que dá instruções, e que também ensina, porque a cabeça de Cristo é da onde vem toda a nossa orientação para o trabalho cristão. Não haverá outra consequência a não ser um crescimento justo. Por isso que Paulo fala aqui, crescimento bem ajustado, justo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, os membros todos estão ligados um ao outro em amor. Em amor. Por isso cresce em amor. A igreja vai crescer e há de crescer pelo comando de Cristo, que é o cabeça. Nós vimos 3 aspectos que envolvem a maturidade da igreja. Primeiro é o conhecimento de Cristo. Conhecer cada vez mais a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e fundador da igreja. Cada vez mais, conhecendo a Cristo, mais a igreja vai ter maturidade para desenvolvimento do corpo de Cristo individualmente e coletivamente, na unidade como um todo e individualmente, exercendo os dons, cada um exercendo da melhor forma possível para o crescimento próprio e da igreja. E isso envolve o conhecimento de Cristo, mas também a estabilidade espiritual. Um cristão estável, que não é levado por qualquer vento de doutrina. Como eu disse agora há pouco, é muito fácil pescar no aquário. E é isso que esses pescadores de aquário querem fazer com o corpo de Cristo, com os membros da igreja.
e vem com doutrinas, e então é preciso refutar isso com base bíblica, com conhecimento da palavra e o conhecimento de Cristo. E outro aspecto é andarmos em verdade e em amor. Verdade com amor, com muito amor. Verdade sem amor é uma brutalidade. E amor sem verdade é realmente uma falsidade na igreja. Esses três aspectos envolvem o crescimento da igreja e proporcionam o crescimento. Mas há também um outro aspecto. Esse aspecto é a cooperação mútua no corpo de Cristo. Todos devem cooperar uns com os outros. E Paulo enfatiza isso nesses versículos ali. Ele diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado é um ligado ao outro. Cada membro ligado ao outro. Ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, cada membro fazendo a sua parte, exercitando o seu dom e exercitando esse ministério. Segundo a justa operação de cada parte. Cada membro ligado ao outro numa justa operação, tendo como objetivo principal a edificação em amor. Ele novamente menciona o amor aqui. E a edificação em amor, ou seja, amor fraternal, que é o que a igreja precisa hoje. Vimos hoje a visão de Paulo da Igreja de Cristo. Essa organização, esse organismo criado por Deus através de Jesus Cristo. Ele disse lá na declaração de Pedro sobre essa pedra, esse testemunho, essa declaração, vou edificar a minha igreja. E ele fundou a igreja. E essa igreja há de crescer e desenvolver e se tornar cada vez mais uma igreja madura na fé, no conhecimento da própria palavra de Cristo. Essa igreja há de crescer em amor e com a diversidade de dons no seu conteúdo, os seus membros desse corpo, desenvolvendo os seus dons e ajudando os outros a crescer também, a desenvolver. E aí chegar à estatura de Cristo, que é a maturidade cristã, a maturidade espiritual. Isso é uma atividade sempre crescente, sempre desenvolvendo, até chegar à estatura de Cristo. Estar na estatura de Cristo significa ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, espelhar a vida de Cristo. Aquilo que Cristo fez e deu como exemplo, nós vamos imitar. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitando a Cristo, tendo a mente de Cristo, cada crente vai desenvolver o seu dom e vai contribuir para o crescimento como um todo. E aí chegaremos à maturidade, a uma igreja saudável. Uma igreja saudável demonstra maturidade por si mesmo, porque ela depende dessa unidade que compõe cada crente individualmente, que está desempenhando o serviço, executando esse serviço cristão e está perseverando no crescimento individual e crescendo como um todo. Isso é o desejo de Deus para a sua igreja, é o desejo de Cristo para a sua igreja. Como eu disse no início, um pai quer que o seu filho desenvolva, não continue menino. Quer que ele tenha maturidade e desenvolva. Nós agradecemos a atenção de todos e a colaboração de todos que estão nos assistindo e esperamos que todos possam estar presentes no próximo domingo. Vamos. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã que Tu nos deste e também a oportunidade de termos estudado a Tua palavra, Pai. Abençoa as Tuas igrejas reunidas em Teu nome, no dia de hoje e sempre. Elas estão como corpo de Cristo, reunidas sempre, Senhor Deus, procurando
o crescimento, a maturidade, até chegar à estatura completa de Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que venha com teu amor, todo o teu carinho, cuidar da tua igreja, ó Pai. Hoje sofrendo muitas dificuldades, muitos problemas. Não carece agora, Senhor Deus, enumerar, porque tu sabes, ó Pai, o que tua igreja está passando nos dias de hoje. Perseguições e dificuldades, mas em tudo somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus, que tem nos amado, Senhor. Abençoa, pois, tua igreja, corpo vivo de Cristo. Abençoa, Senhor Deus, cada um individualmente, membro deste corpo, fortalecendo, Senhor Deus, a tua igreja, para que ela possa continuar crescendo. Nós te agradecemos por essa porção bíblica que chegou até nós, pela oportunidade de termos estudado. E te pedimos uma bênção maior, ó Pai, para todos nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.